Em Jujutsu Kaisen, os feiticeiros são os encarregados de acabar com todas as maldições que eles encontram pela frente. Cada feiticeiro possui suas próprias habilidades e técnicas especiais, conhecidas pelo nome de técnica inata. Isso então faz com que cada um deles se diferencie um dos outros e tornam alguns incrivelmente mais fortes que os outros. Então você quer saber quais são os 10 feiticeiros mais fortes de Jujutsu Kaisen e quais são os seus poderes? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala pessoal, tudo certo? Mais um vídeo de Jujutsu Kaisen aqui no canal e hoje falaremos sobre os 10 feiticeiros mais fortes da história. Então, eu espero de coração que vocês gostem do vídeo. E claro que se vocês gostarem, já ativa a sua expansão de domínio no like, pois assim você vai fortalecer demais o canal. E também se inscreva aí embaixo para não perder mais nenhum vídeo novo de Jujutsu Kaisen. Mas então, sem delongas, vamos agora para os 10 feiticeiros mais fortes de Jujutsu Kaisen. Em 10º lugar temos então Takako Uro. Essa mulher é uma das feiticeiras de 1000 anos atrás que Kenjaku trouxe de volta para o jogo do abate, sendo então uma completa monstra. Ela era a capitã do Esquadrão Sol, Lua e Estrelas, um grupo de assassinos chamados de To. Takako se mostrou uma feiticeira com tendências sádicas e extremas, realmente demonstrando querer se destacar no tão famoso jogo do abate, se vangloriando por estar participando daquele jogo. Sua habilidade envolve a manipulação do céu, que ela usa basicamente para manipular o espaço ao seu redor de maneira constante. Takako então consegue transformar o céu em uma superfície tangível e então puxá-lo, assim então o distorcendo. Com esta habilidade, ela consegue evitar os golpes de seus oponentes e também aumentar drasticamente a chance de acerto dos céus. Por causa de sua habilidade, Takako sempre se mantém nua e utiliza do seu céu como um tipo de roupa de camuflagem, dando a ela então alguma vantagem como a assassina que ela é. E justamente por essa ser a sua profissão, ela é uma excelente combatente no combate corpo a corpo. Ela também demonstrou a habilidade de expansão de domínio, porém o seu domínio foi completamente anulado. Mas mesmo sem mostrar o seu domínio, Takako Uro se mostrou como uma das maiores feiticeiras da história, merecendo com certeza a 10ª posição. E no 9º lugar temos então Ryu Ishigori. Ryu também é um dos casos dos feiticeiros trazidos para a Era Moderna por Kenjaku, um homem que viveu há cerca de 400 anos atrás, sendo então um dos maiores feiticeiros da história do Jujutsu. Ryu tem uma aparência com um topete bem marcante, com ligação direta com a sua técnica amaldiçoada. Ele é um excelente combatente corpo a corpo e também tem uma ótima resistência a ataques poderosos como por exemplo os do Yuta. A técnica amaldiçoada de Ryu é a Granite Blast, que consiste em liberar uma alta quantidade de energia amaldiçoada condensada através de seu topete, sendo então um canhão de energia de longo alcance, e o nível de estrago que pode ser causado por seus ataques também é gigantesco, podendo devastar vários bairros inteiros e até mesmo eliminar 2 classes especiais de uma só vez. Ryu também tem a maior produção de energia amaldiçoada registrada na história do Jujutsu, até mesmo maior do que a de Yuta Okkotsu, porém em questão de armazenamento, ele possui um armazenamento grande, mas menor do que o do Yuta, por exemplo. As técnicas utilizadas por Ryu são extremamente bizarras e bem diferentes, o que diferencia ele dos demais, sendo então um completo monstro utilizando o melhor conceito possível da palavra. Em 8º lugar temos então Kinji Hakari, o feiticeiro conhecido por sua sorte descomunal. Hakari é amplamente reconhecido por ser um dos alunos mais poderosos que já passaram pela escola de Jujutsu. O próprio Satoru, indiscutivelmente o feiticeiro mais forte do mundo, acredita que Hakari, junto de 3 outros alunos, teriam então potencial para rivalizar com seus poderes algum dia, sendo então um dos maiores prodígios da história. Vale notar que o Hakari foi capaz de lutar de igual para igual contra Hajime Kashimo, um dos feiticeiros mais fortes que acabou sendo encarnado na Era Moderna por Kenjaku. Nesta batalha, podemos ver por que o Hakari deve ser respeitado. No
conflito todo, ele se superou, e quando a gente pensou que ele iria perder o conflito, a sua sorte provava que estávamos completamente enganados o tempo todo, pois Hakari é um monstro. Basicamente, o Hakari quase matou o Hajime e só não o matou por pura piedade, mostrando que além de ser incrivelmente forte, ele também é uma pessoa que tem uma personalidade incrível. E como eu falei de sorte no início, é indiscutível a sorte que esse feiticeiro tem. O próprio Hajime, durante o conflito, acaba afirmando que a sorte do Hakari era extraordinária e que desafiava até mesmo as próprias leis comuns dos feiticeiros, tendo então uma sorte invejável. Hakari possui grandes reservas de energia amaldiçoada, contudo, consegue utilizar de suas técnicas por mais tempo. Sua técnica inata se chama Trem Privado do Amor Puro, onde basicamente ele conta uma história que se passa em uma estação de trem e possui inúmeras probabilidades. Toda vez que ele acerta dentre essas probabilidades, chamada de Jack Po, ele então acaba recebendo um prêmio que equivale de acordo com a aposta, entre aspas, feita por ele. Quanto menor a probabilidade do seu palpite, maior será o prêmio dele acertar os próximos passos de seus oponentes. Se ele acertar, o inimigo dentro de seu domínio não terá outra opção a não ser se esquivar e se defender. Então, ele manipula as probabilidades para poder então usar as suas técnicas. E é aquela coisa, funciona muito como um jogo de azar, só que no caso do Hakari, por sua sorte tremenda, ele raramente perde. E por causa disso, ele é tecnicamente imortal por pelo menos 4 minutos, tempo o suficiente dele acabar com a raça de seu oponente. Com tudo isso, ele abre uma lacuna pra gente saber de fato o quão longe ele pode ir com essa habilidade. Sinceramente, Hakari poderia estar muito mais acima em nossa lista, pois ele é um monstro, um sortudo que com certeza ganharia no jogo da Blaze, sendo então o único que nunca perderia nada naquele jogo. Agora, em sétimo lugar, temos então Maki Zenin. Nascida como uma não feiticeira, mas sendo uma feiticeira, em uma das 3 grandes famílias de feiticeiros, Maki Zenin era constantemente maltratada por seus familiares e se sentia compelida a se expulsar do clã Zenin. O real fato da Maki figurar nesta posição é que ela ficou infinitamente mais poderosa e muito forte após o arco de Shibuya, onde acabou massacrando completamente todo o clã Zenin. A classificação de Maki como feiticeira de grau 4 não reflete em nada o seu nível de habilidade. Mesmo ela nascendo não feiticeira, ela simplesmente possuía habilidades físicas tremendas concedidas por meios de restrições celestiais em troca de sua energia amaldiçoada, que era severamente baixa, e por causa disso, ela se tornou uma mestre quando se trata de ferramentas amaldiçoadas, simplesmente podendo empunhar qualquer ferramenta possível, tendo então um dom natural para usá-las. Assim como Toji, Maki é completamente indetectável sem energia amaldiçoada. Os domínios não têm sequer um efeito sobre ela. Além do mais, seu corpo ficou extremamente mais rápido, resistente e ágil, ganhando então um corpo de aço, assim como Toji Fushiguro. A espada mais utilizada por Maki é o Osso do Dragão, onde ela pode acumular força e energia amaldiçoada, bem como injetá-la na parte de trás da lâmina, de acordo com a vontade do usuário, no caso ela mesma. Essa katana, inclusive, foi utilizada contra seu próprio pai, onde a Maki acabou com a raça do velho e então se mostrando uma mestre na arte da espada. Maki também possui uma espada deixada por a sua irmã, onde tem a capacidade de contornar qualquer resistência física para cortar a alma de qualquer oponente, sendo algo absurdo. Com força física e aptidões incríveis na arte da espada, e após uma evolução descomunal na história, virando churrasco e uma assassina nata, fica muito difícil não ranquear a Maki nessa lista. E como próximo, em sexto lugar, temos então um feiticeiro reencarnado de 400 anos atrás, simplesmente Hajime Kashimo. Hajime Kashimo é um feiticeiro Jujutsu de 400 anos atrás, atualmente habitando o corpo de alguém que Kenjaku preparou como recipiente para o tão famoso jogo do abate. Hajime foi um dos feiticeiros mais fortes que Kenjaku encontrou há 400 anos atrás. Embora Kenjaku considerasse Hajime inferior ao Sukuna, ele respeitava sua força, e mesmo como um homem idoso, Hajime poderia dizimar facilmente campos de batalhas inteiros, deixando numerosos cadáveres desmembrados em seu rastro. E quando conseguiu um corpo um pouquinho mais jovem, Hajime foi capaz de matar 40 alunos em apenas 12 dias, considerando então eles completamente inferiores. Quando ele se encontrou com o Panda, vulgo personagem mais forte da obra, e lutou contra ele, Hajime deu uma baita surra no Panda sem esforços muito grandes, chamando ele de animal de estimação sujo e muito fraco. Já contra Kinji Hakari, aí sim o coco ficou cego pro lado dele, pois Hajime teve um combate digno, onde lutou com tudo contra o seu oponente e mesmo perdendo, nem mesmo mostrou a
a sua técnica inata. Sua energia amaldiçoada é eletrificada, e durante o jogo do abate, ele foi capaz de usar propriedades elétricas, colocando então seu corpo em constante estado de eletrificação. Isso então torna os seus ataques físicos reforçados com energia amaldiçoada, tecnicamente impossíveis de serem defendidos, já que seus golpes chocam o seu oponente com um imenso impacto, assim como um raio que não pode ser desviado. Ele também possui a descarga de relâmpago, que permite a ele manipular as características de sua energia amaldiçoada, permitindo então a ele separar livremente suas cargas elétricas. Ao replicar a carga positiva em seu oponente, Hajime então pode descarregar a carga negativa sem perder a eletricidade no solo, o que resulta em um poderoso raio que rasga o ar e é garantido de que vai acertar o seu oponente sem a necessidade de expansão de domínio. Como eu falei anteriormente, sua técnica inata nunca foi apresentada, já que ele propositadamente se abstém de ativá-la, porque só pode utilizá-la uma única vez, e o mesmo nega de usá-la, pois perderia a chance de usá-la contra o Rei das Maldições, o Sukuna. Hajime é incrivelmente poderoso, um personagem que está guardando tudo para ter a oportunidade de lutar contra o Rei das Maldições, mas infelizmente, por não termos visto muito dele, ele ocupa aqui a 6ª posição. Já agora, em 5º lugar, temos então Yuki Tsukumo, uma das únicas feiticeiras classificadas de fato como de grau especial. Yuki é uma das 4 feiticeiras de classe especial da escola Jujutsu, mas ela também é a única de classe especial que não pega nenhum tipo de missão, já que suas ideologias são completamente diferentes da escola Jujutsu. Tsukumo acredita que existe uma maneira de criar um mundo sem maldições, coisa que a escola Jujutsu não aprova. As técnicas de Yuki Tsukumo até então eram completamente desconhecidas até mesmo pelas pessoas da escola Jujutsu, já que ela não demonstrou muito de suas habilidades, apesar de ser classificada como de classe especial. A técnica inata de Tsukumo se chama Fúria Estelar, permitindo então a ela uma massa virtual para si mesma e para o seu Shikigami. A massa adicionada aos ataques de Tsukumo e seu Shikigami dá a eles então uma força destrutiva e devastadora, capaz então de exorcizar sem esforços alguns uma maldição de grau especial, e também esmagá-las como se fossem insetos, sendo então comparada a uma fera impossível de ser domada pelo Kenjaku. Ela também é uma feiticeira que possui expansão de domínio, porém não temos noção de como funciona tal na obra, já que por estratégia de Tengen contra Kenjaku, ela nunca usou o seu domínio e somente usou o domínio simples. Sua energia amaldiçoada é imensa, tendo então picos de energia elevadíssimos, e Tsukumo simplesmente pode alternar facilmente entre sua técnica inata, técnica amaldiçoada e técnica antidomínio, como o domínio simples. Com essas suas habilidades, ela foi capaz de enfrentar Kenjaku com o mesmo duvidando de si mesmo durante todo o conflito, pois Tsukumo era tão forte que foi capaz de subjugar Kenjaku em boa parte da luta. Yuki Tsukumo simplesmente é uma das mulheres mais badass de Jujutsu Kaisen. E como próximo, em 4º lugar, temos então o possível vilão final da história, simplesmente Kenjaku. Kenjaku é um antigo xamã que quer recriar então uma era de ouro do Jujutsu. Para isso, ele utiliza de sua técnica amaldiçoada, que permite a ele continuar vivo com o passar dos séculos, apenas trocando o seu cérebro de corpo. Kenjaku já passou por 1000 anos de existência, tendo então passagens pela família Kamo, como Noritoshi Kamo, já foi a mãe de Yuji Tadori e também agora é Suguru Geto. Obviamente também teve outros corpos que ele possuiu ao longo de sua jornada, mas a gente ainda não tem tantas informações assim de sua verdadeira face. De acordo com Tengen, Kenjaku é o 2º usuário de barreiras mais poderoso do universo Jujutsu, apenas abaixo de si mesmo. Ele é confiante o bastante para acreditar que poderia lidar facilmente com Mahito, Jogo ou Hanami, e até mesmo em uma luta poderia vencer facilmente Toji Fushiguro. Ele então consegue também absorver Mahito com a manipulação de maldições de Suguru, sem nem mesmo precisar lutar com o espírito amaldiçoado, demonstrando o quão superior ele estava a Mahito após o confronto dele contra Todo e Yuji. Kenjaku se mostrou também capaz de usar a habilidade das maldições que ele absorve, como a transmutação ociosa de Mahito e também a técnica daqueles que ele já tomou o corpo alguma vez em sua vida, como a manipulação de maldições de Suguru Geto e o sistema antigravitacional da mãe de Itadori, Kaori Itadori. Ele também mostrou uma técnica de domínio onde ele a expande sem nenhuma barreira, assim como o Sukuna também costuma fazer em seu santuário malevolente, mostrando novamente o domínio de Kenjaku sob as barreiras. Kenjaku também lutou de igual para igual contra Yuki Tsukumo e hoje em dia ele pode surpreender muito e até mesmo interferir na luta direta entre o Rei das Maldições contra o feiticeiro mais forte. Top 3: Yorozu. Yorozu foi uma feiticeira Jujutsu de 1000 anos atrás
atrás, que encarnou usando o corpo de Tsukumi Fushiguro para o jogo do abate. Yorose, desde a era de ouro do Jujutsu, sempre foi uma feiticeira excelente, sendo obcecada pelo Rei das Maldições desde muito nova. Durante o arco do jogo do abate, ela lutou contra o Rei das Maldições Sukuna, onde conseguiu acertar até que alguns golpes ali nele, mas nada que surtiu muitos efeitos. Quando se trata de um domínio nato na energia amaldiçoada, Yorose era considerada uma das melhores na era Ren, a era de ouro do Jujutsu. Sua técnica inata é a construção, podendo recriar qualquer substância que ela reconhecesse, exceto ferramentas amaldiçoadas especiais, tendo então construído vários tipos de equipamentos de combate. Yorose usou a sua experiência descomunal para desenvolver um metal líquido como sua arma principal em seu caminho para se tornar então uma feiticeira veterana. O metal líquido tem volume variável com propriedades físicas estáveis devido à energia amaldiçoada semi-autônoma que a manipula. Além do mais, ela foi capaz de criar uma armadura de carne especializada e também pode se apropriar de inúmeras funções biológicas de insetos. Isso então aumenta drasticamente suas habilidades físicas. Ela também foi capaz de criar uma esfera negra verdadeira que não tem área de contato e gera então uma pressão infinita como resultado, tornando ela intocável. Sua expansão de domínio se chama Aflição Tríplice, onde ela cria um espaço quase vazio com vários apêndices parecidos com fungos flutuando dentro dele. O efeito de acerto certo de seu domínio se aplica aos itens construídos por Yorose, sendo então uma das expansões mais diferentes de toda a história. Do mundo Jujutsu, Yorose é incrivelmente poderosa. Em segundo lugar, Yuta Okkotsu, um prodígio nato. Yuta é o feiticeiro que acreditava ser amaldiçoado por Ika, mas após descobrir sua ligação com Mishikaze Sugawara, também entendeu que foi ele quem a amaldiçoou. Inicialmente, ele é alguém que não sabe como lidar com a energia amaldiçoada, manipulá-la ou sequer usá-la em combate, mas com diversos esforços por sua parte, reconhecendo então a sua fraqueza, ele treinou com Maki Zenin e depois se aprimorou com Miguel em um intercâmbio e voltou de Jujutsu Zero para Jujutsu Kaisen como um feiticeiro totalmente diferente do que ele era. A técnica de Yuta consiste em basicamente copiar outras técnicas amaldiçoadas, até mesmo aquelas transmitidas de forma hereditária. Não sabemos exatamente quais são as condições para que ele copie uma técnica amaldiçoada, apesar de que no caso de Takako Uro foi quando Rika engoliu o braço da Xamã. A Rika que anda com Yuta em Jujutsu Kaisen não é exatamente a mesma Rika de Jujutsu Kaisen Zero. O espírito de Rika Orimoto acabou então sendo liberado da maldição de Yuta e pôde realmente descansar. No entanto, a maldição especial que o acompanha atualmente é uma criação da própria técnica inata de Yuta, continuando ali mesmo após o fim da Orimoto. A maldição manteve de forma muito próxima as emoções intensas de Rika e continua sendo tão poderosa quanto. Porém, atualmente o Yuta utiliza muito mais de suas próprias proezas do que o poder bruto da maldição em si, como era no passado. Cada golpe coberto em energia amaldiçoada do Yuta chega ao adversário com um potencial de assassiná-lo. Sendo assim, a qualquer golpe que ele acerte, a luta poderia chegar ao seu fim. Sua velocidade e força também são bizarras, sendo capaz então de lutar de maneira próxima com pessoas extremamente fortes fisicamente, como por exemplo Yuji Tadori e Takako Uro. Ele também tem a confiança de que poderia lidar sozinho com Kenjaku, além de ser mencionado por diversas vezes pelo próprio Gojo como alguém capaz de superá-lo, onde Satoru utilizou deste argumento até mesmo como artifício para Kenjaku em Shibuya, mostrando quão forte é Yuta Okkotsu. Agora, em primeiro lugar, temos então indiscutivelmente o feiticeiro mais forte da história, Satoru Gojo. Satoru Gojo é simplesmente o feiticeiro com mais feitos que provam a sua força e naturalmente o feiticeiro mais forte de todos. Satoru é um usuário da técnica ilimitada dos 6 olhos e a técnica ilimitada chamada de ilimitado, sendo o primeiro que nasce em 400 anos com ambas as habilidades. Em questões de personalidades, Gojo é um cara que confia muito em si mesmo e que se considera o mais forte de todos, tendo certeza de que é invencível. Em um duelo contra qualquer inimigo, quando sozinho, Satoru faz jus ao seu título com ataques não só letais, mas incrivelmente dominantes, tornando quase impossível lutar contra ele sem ser dominado no conflito. Satoru também tem uma certa repulsa a pessoas fracas, pensando muito mais em como derrotar seus inimigos do que
que em como salvá-las, mas obviamente ele não mataria ninguém inocente, pois ele não evita o inevitável quando seu inimigo que está matando. De acordo com o Suguru Geto, se Satoru quisesse, ele poderia matar toda a humanidade, coisa que o Satoru nem mesmo se considera possível. Kenjaku também assumiu que não conseguiria derrotar Satoru em um duelo direto, precisando de um plano mirabolante para derrotar o feiticeiro mais forte da história. Em um combate corpo a corpo, Satoru mantém a sua maestria no auge, sendo capaz de apenas com o uso de energia amaldiçoada sem nenhuma técnica, dominar com facilidade Hanami e Jogo, fazendo até mesmo o último se questionar se existia algo em que o feiticeiro não era bom. Em um único golpe direto, Satoru foi capaz de eliminar Hanami, algo incrível. A força de Satoru quando se trata do uso de energia amaldiçoada é a maior entre todos os feiticeiros, conseguindo chutar e arremessar por longas distâncias, até mesmo maldições de grau especial com um nível de energia amaldiçoada considerável. Já quando vamos para a parte de velocidade, aqui temos os feitos mais impressionantes por parte de Satoru, que em um espaço de 5 minutos pode eliminar cerca de 1000 humanos transfigurados. Satoru também tem um intelecto completamente acima de qualquer pessoa dentro da história. Graças então aos seus 6 olhos, ele tem um pensamento mental completamente acelerado, conseguindo perceber até mesmo um segundo como se ocorresse em 1 minuto. Ele também mostrou domínio sobre a energia amaldiçoada reversa, podendo curar a si mesmo e levá-la para o seu infinito, criando então o raio vermelho e a variação junto ao azul, chamado de roxo. Ele também tem a capacidade de usar o raio negro, assim como Yuji Tadori. A sua técnica inata, o ilimitado, permite a Satoru então manipular o espaço com energia amaldiçoada em um nível atômico, podendo dar a ele então uma distorção espacial que permite a atração ou repulsão ou até mesmo a aniquilação. Quando se usa o máximo da capacidade de sua técnica, Satoru preserva sua mente com a energia reversa e faz de forma automática uma barreira infinita em volta de si mesmo. Assim, quando alguém tenta atingir ele com qualquer técnica possível, ele apenas vai atingir um infinito entre eles, onde cada vez que a pessoa vai se aproximando, na realidade ela está cada vez mais distante. Satoru também é um feiticeiro que faz sua energia amaldiçoada em teoria ser infinita, já que ele gasta extremamente pouco por técnica e esse pouco gasto é reposto logo em seguida com uma produção insana de energia amaldiçoada. Além de tudo, o vazio ilimitado de Satoru, seu domínio, é dito como um domínio imbatível e consiste em basicamente carregar a mente de seus oponentes com diversos estímulos e informações em um pequeno período de tempo, o que acaba travando seus corpos e não permitindo movimento. Assim, Satoru pode se aproximar e eliminar o seu alvo. No conflito atual, Satoru está mostrando para o rei das maldições, o Sukuna, porque ele deve ser chamado de feiticeiro mais forte, aplicando ataques absurdos no rei das maldições, além de mostrar sua resistência absurda, impedindo até mesmo de ser decepado, além de quebrar completamente as cartas do Sukuna, dando então uma sova, uma aula no rei das maldições. E após voltar de seu selamento, aparentemente ele ficou 10 vezes mais poderoso, com um único personagem podendo pará-lo nesse momento, sendo esse o rei das maldições, Ryomen Sukuna. E de acordo com Gege Akutami, o autor de Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo pode literalmente fazer tudo com perfeição, mas ele só evita fazer isso pelo bem da próxima geração. Bom, essa então foi a lista dos 10 feiticeiros mais fortes de Jujutsu Kaisen. Comenta aqui embaixo o que você achou da lista e óbvio que se meu garfanhoto não concorda, não precisa xingar. Vamos então manter o respeito aí nos comentários, ok? Mas de resto é isso, se inscreva no canal e ative o sininho, pois isso ajuda demais. Vamos celebrar essa nova temporada de Jujutsu Kaisen e rezar para que ela seja incrivelmente boa. Obrigado então por você ter assistido até aqui, agradeço sua companhia, assistam mais vídeos aqui do canal e com certeza nos veremos em um próximo vídeo. Fui!